Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar daquele jeito, né? Saiu do hospício, toma Gadernal, Lisca doido, é bacalhau. Que estreia, meu amigo, 4-1 pro Vasco, 4-1. Quanto tempo que o Vasco não tinha uma vitória tão tranquila, né? Que o Vasco vencia um jogo e você em nenhum momento ficava ali assustado de tipo... A qualquer momento isso aqui vai dar uma zebra e vai levar um gol e vai complicar tudo. Hoje foi uma partida bem tranquila. Enfim, nesse vídeo, cara, tem muita coisa pra gente falar. Nesse pós-jogo tem muita coisa pra gente falar. Você que acompanha aí o canal todos os dias, provavelmente você tá se perguntando o que aconteceu com o cabelo do Juninho. Por que ele tá com esse cabelo amarelo aí, Goku, Super Saiyajin? Bom, vamos começar explicando então do cabelo, né? Vamos começar explicando do cabelo. Tem muita coisa pra gente falar. Vocês repararam provavelmente que o Marquinhos Gabriel hoje também estava com um cabelo diferente, o cabelo descolorido e tal. É uma ação promocional da Brahma, né? A Brahma escolheu alguns jogadores, alguns influenciadores. Eu já apresento Rodada Brahma, enfim, já tenho uma parceria antiga com a Brahma e a gente fez essa campanha de marketing aí. A Brahma me escolheu para fazer o cabelo cremoso, né? Que nada mais nada menos é do que simular um copo de cerveja no cabelo. É isso aqui. Inclusive, já vamos aproveitar para dar esse brinde aqui, comemorar essa vitória do Vascão, essa goleada 4-1. E o cabelo cremoso deu sorte, tá? O cabelo cremoso deu sorte, porque Marquinhos Gabriel marcou o gol e o Vasco goleou. Então, ó, cabelinho cremoso na régua, deu sorte pro Vascão. Goleada do Vascão na estreia de Lisca doido. Enfim, vamos aqui comentar dessa partida. Como eu disse, cara, muito tranquilo o jogo do Vasco, um 4-1 muito tranquilo para dar confiança para essa sequência de temporada. O último recadinho aqui que eu vou dar antes de a gente começar a falar só do jogo mesmo, porque hoje aconteceu uma parada muito legal também. Vou mandar um abraço aqui pro Isaac. O Isaac é jogador da seleção brasileira de vôlei, cara. Tá disputando as Olimpíadas lá em Tóquio, representando o nosso Brasil. E ele é vascaíno, né? E aí eu tava assistindo um VT da seleção brasileira de vôlei e vi a galera comentando, pô, Isaac é Vasco, Isaac é Vasco. Aí eu fui lá e fui pra seguir o Isaac no Instagram. E quando eu botei pra seguir, ele já me seguia no Instagram. Aí eu falei, cacete, que maneiro, o maluco tá lá jogando uma Olimpíadas na seleção brasileira de vôlei, que é fera, né? É uma das melhores seleções do mundo, né, no vôlei. E aí eu fui seguir ele lá e ele me mandou uma mensagem, falou, pô Juninho, te sigo aqui há muito tempo, te acompanho no YouTube, tô sempre ali ligado no Vascão. E eu, pô, fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Então vou mandar um abração aí pro Isaac, dedicar essa vitória aí do Vasco pra ele, que eu sei que ele tá muito feliz, mesmo lá do outro lado do mundo, se bobear, ficou aí, ó, mesmo lá do outro lado do mundo assistindo o Vascão. Enfim, agora sim, vamos aqui falar só desse jogo. Vasco 4-1 com muita tranquilidade, o Vasco já abriu ali o placar na parte inicial do jogo, né, com o gol de Marquinhos Gabriel. Marquinhos do cabelo cremoso, né? O cabelo deu sorte pro Marquinhos Gabriel. Ele fez 1-0 Vasco, assistência do Bruno Gomes. E aí já mostrou ali naquele início que pelo menos a postura do Vasco seria diferente, porque taticamente a gente não poderia esperar muita coisa, né? O Lisca deu só um treino, não podia a gente esperar que o Vasco hoje taticamente fosse ser muito diferente. Mas a postura principalmente teria que mudar. Tanto que aqui na live de pré-jogo que a gente fez aqui no canal, eu falei várias vezes, se a gente tiver um pouquinho a mais de vontade, a Série B não é esse bicho-papão, com um pouquinho a mais de vontade, o Vasco consegue ter uma campanha tranquila para subir para a primeira divisão. E foi isso, né? Com isso aqui a mais de vontade, o Vasco hoje aplicou uma goleada no Guarani, que nesse momento ainda está na nossa frente, né? Tem um ponto a mais, o Guarani está ali no G4, o Vasco agora encosta. Depois aqui, em outros vídeos no canal, a gente dá uma passada nessa tabela também. Enfim, aí o Vasco fez 1-0, o Guarani chegou até no primeiro tempo a assustar algumas vezes, né? O Vanderlei fez no primeiro tempo sensacional, aliás, uma partida sensacional hoje do Vanderlei, mas no primeiro tempo salvou o Vasco ali em boas oportunidades. Teve uma cobrança de falta que foi lá no ângulo, o Vanderlei foi e tirou. Teve um lance depois do Regis, que o Regis chutou 2 vezes, o Vanderlei tirou nas 2 vezes, 2 defesas ali em sequência muito boa, né?
Então foi realmente hoje uma partidaça do Vanderlei. Se ele cometeu uma falha talvez no jogo passado, naquele jogo contra o Curitiba, hoje com toda certeza ele conseguiu se redimir. Mas o Vasco também teve suas oportunidades, né? Aos 15 minutos, por exemplo, o Vasco poderia ter feito 2-0 com o Hernando, que subiu sozinho de cabeça, mas ali não conseguiu concluir em gol. E aí, ainda no primeiro tempo, o Vasco faz 2-0 para ir com tranquilidade, né? Para a segunda etapa. O Vasco fez 2-0 num gol de pênalti do Germancano, e é importante a gente destacar a jogada do Vasco, né, no segundo gol, que foi uma bela jogada pela esquerda ali, entre o Jabá e o Matias Galarza. O Jabá hoje fez uma partidaça, mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais do Jabá, mas fez uma partidaça hoje o Jabá, uma tabelinha ali pela esquerda, ele invade a área, sofre o pênalti, o Germancano vai, bate, faz 2-0 e o Vasco vai com tranquilidade, né, para a segunda etapa, para poder dominar realmente a partida. E o segundo tempo foi isso. O Vasco realmente dominou o segundo tempo, cara. O Vasco controlou as ações no segundo tempo. O Vasco não levou susto no segundo tempo. Se a gente for comparar com o Vasco de Marcelo Cabo, por exemplo, o Vasco de Marcelo Cabo era um time que, vou usar aqui a expressão do amigo Emerson, que é lá de Alagoas, que participou algumas vezes nas lives do Atenção Vascaínos, que eu estava presente, que ele disse que o Marcelo Cabo era um amante da vantagem mínima. E hoje nesse jogo deu para perceber realmente que o Marcelo Cabo era um amante da vantagem mínima, porque o Vasco hoje com 2-0 dominou as ações do jogo ali na segunda etapa. O time do Marcelo Cabo entregava a bola e passava um sufoco aí durante toda a partida. Todas as vitórias do Vasco nessa Série B foram um sufoco tremendo. O Vasco não conseguia, né, nem manter a vantagem. O Vasco fazia 1-0, se recuava, já levava o gol na sequência. Hoje foi diferente. Tanto que o primeiro chute, eu anotei aqui, o primeiro chute do Guarani ao gol foi aos 20 minutos do segundo tempo. Então o Vasco controlou direitinho ali o segundo tempo e depois fez o terceiro gol numa outra jogada do Léo Jabá, né? O Léo Jabá hoje muito participativo, sofreu pênalti, né, como eu disse. E essa jogada do terceiro gol, ele cruza na área, e aí o Bruno Silva, lembra do Bruno Silva? Ele fez um gol do Vasco na Libertadores de 2018 contra o Universidade de Chile, que classificou o Vasco, o Vasco já estava eliminado, o Vasco foi para a Sul-Americana com aquele gol do Bruno Silva, e ele fez contra, tá? No Guarani, estava de zagueiro ali, fez contra, o Cano estava ali dando aquela pressão, ele mandou ali para as próprias redes, fazendo 3-1 para o Vasco. Enfim, antes da gente falar aqui do gol, né, do Guarani, quando o Guarani diminui, vamos aqui dar uma passada em boas atuações desse time do Vasco. Vanderlei, partidaça do Vanderlei. Pô, hoje é uma partida nota 10, defendeu tudo. O primeiro tempo foi muito importante, fez boas defesas também no segundo tempo. Uma partidaça hoje do Bruno Gomes, cara. O Bruno Gomes tão criticado, que fez um monte de cagada aí sendo expulso em outros jogos. Hoje fez uma partidaça, dando assistência. Eu até brinquei no Twitter que será que agora ele virou o adulto Gomes? Finalmente aí tá amadurecendo. Hoje uma partidaça. Ou será que o maluco do Bruno Gomes encontrou um louco como o Lisca? Será que um louco entende o outro? E agora a coisa vai começar a fluir? Foi realmente ali uma baita partida do Bruno Gomes. Talvez a melhor partida que eu tenha visto do Bruno Gomes até agora com a camisa do Vasco. E a partidaça do Léo Jabá, né? Como eu disse, sofreu pênalti no gol do Germancano, segundo gol. O terceiro gol ele participou num cruzamento na área, que foi o gol contra. E o quarto gol foi dele, né? No contra-ataque ali já aos 42. Ele perdeu um gol de contra-ataque aos 40, mas aos 42 ali numa jogada com o Galarza e o Sarrafiori, enfiaram ali em profundidade pro Léo Jabá. O Léo Jabá em velocidade, ele é o único atacante veloz que a gente tem, né? Ele ganha na velocidade no contra-ataque e faz o quarto gol. Para mim, hoje, Léo Jabá e Bruno Gomes, aliás, Léo Jabá, Bruno Gomes e Vanderlei, os três destaques do Vasco aí, os três melhores jogadores da partida. E o Vasco levou o gol, né? O Vasco, quando leva o gol, estava 3-0, foi o 3-1. Ali aos 37 do segundo tempo, o Vanderlei faz uma defesaça e vai para escanteio, mas no escanteio o Vasco comete o mesmo erro de sempre, né? Aquela bola, enfim, cruzamento, né? Que o Vasco não consegue de forma alguma resolver esse problema, e o Lisca não ia resolver em um dia. Hernando ficou plantado e o Guarani diminuiu ele naquele momento, fazendo 3-1. De toda forma, pô, uma partidaça para começar com o pé direito aí, essa nova era, essa era Lisca, que passa ainda mais confiança, que vai conduzir o Vasco para a primeira divisão. Uma goleada na estreia do Lisca,
uma goleada com cabelo cremoso. Eu quero aí os comentários, né? Eu sei que a galera vai tirar uma onda, vai zoar, mas, pô, comenta aí também sobre o cabelo do Marquinhos Gabriel, e tamo junto. Um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like aí também, deixa o comentário, se inscreva, até a próxima, fui!